Graça e paz a todos vocês que estão agora assistindo o canal Expondo a Verdade, um canal abençoado, um canal que fala da palavra do Senhor, que tenta falar de uma forma simples, mas uma forma que venha glorificar o nome do Senhor. Gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, que Deus abençoe a vida de vocês, de cada um. Aquele que não é inscrito, que se inscreva, né? Eu peço a você que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações, para que você receba as notificações, os vídeos novos que estamos fazendo, para que você venha ser abençoado, você venha ser edificado com a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade nesse dia de estarmos falando um pouco mais da palavra de Deus, né? Nesse dia tão abençoado, porque o Senhor tem nos dado esse dia para nós estarmos aqui. Estamos vivos, estamos ouvindo, vendo, falando, né? E ao qual Deus nos deu essa oportunidade de fazermos a sua obra. Já que você está ouvindo a palavra do Senhor e quer ouvir um pouco mais, vamos meditar nos Salmos 23 nesse dia. Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco por meio da sua palavra. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e gostaria de expor essa palavra com você nessa tarde, né? De aprendermos um pouco mais com a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmos 23, iremos ler nesse momento e ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Irei ler aqui os Salmos 23 e você acompanhe na leitura bíblica. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus. Vamos aprender um pouco com o salmista Davi. Davi, ele que escreve esses salmos, um dos seus salmos, um salmo abençoado, que fala muito do nosso dia a dia, fala muito do que Deus tem para nós nesses dias, né? Nós vamos ver nos Salmos 22, os salmos do Cristo sofredor, do servo de Deus, do Messias, que viria a morrer, nos resgatar, o nosso Redentor, para que nós pudéssemos hoje estar usufruindo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, usufruindo das bênçãos do Senhor, né? E isso é tremendamente para nossas vidas uma bênção que não tem comparação. Porque nós vamos ver que Davi, quando ele escreve esses salmos, ele vai dizer no versículo 1 o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Não é, ele toma para si, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Muitas vezes nós falamos: o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está longe, o Senhor está aqui, o Senhor está lá. Mas Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele toma a presença de Deus para si e diz que ele é guiado pelo Deus vivo. Que o Senhor, o grande Jeová, está guiando o seu curso, o seu caminho. E ele diz que ele que é o pastor da sua vida. Então Deus é um Deus presente. O Deus da minha vida. Sim, Ele é o Deus da minha vida. Não tenho que me apoiar na fé de outros, mas apoiar na minha fé. Na fé que Deus tem colocado no meu coração. E eu expressar essa gratidão e essa certeza que o Senhor é o meu pastor. E Ele vai falar mais que de nada terei falta. Ou seja, quando o Senhor é o meu pastor, quando o Senhor guia a minha vida, minhas veredas, o Senhor não vai faltar na minha vida. Ele vai estar me guiando, vai estar me direcionando, mas para isso eu tenho que deixar eu ser direcionado, eu ser guiado, aceitar a vontade de Deus para a minha vida, aceitar os propósitos de Deus para a minha vida e crer que o Senhor é o meu pastor e entregar a minha vida a Ele. E crer que quando o Senhor está na minha vida, de nada terei falta. Se o próprio Senhor está comigo, de tudo eu terei. Terei alegria, terei bênçãos, tanto espirituais como materiais.
mas o propósito desse texto é falar que Deus não iria faltar na vida do salmista Davi, assim como ele não vai faltar na minha e na tua vida. Mas nós vemos hoje muitas mensagens sendo pregadas em cima desse texto, que Deus vai abençoar na parte material, abençoar na parte física. Nós vemos que Deus ele pode fazer essas coisas. Só que o texto nos aponta que Deus é Ele que não pode faltar na nossa vida. Porque nós vemos hoje no mundo que nós vivemos, nos dia a dia que nós vivemos, que pessoas ricas são depressivas, né? Muitas vezes pessoas que têm um enorme patrimônio, mas são pessoas vazias de Deus. E nós vemos que o quê? Não adianta de nada ter dinheiro, ter materialismo, mas não ter Deus na vida. Mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas que não têm nada de material, não têm nada, mas são felizes, são alegres, porque tem Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito da palavra de hoje é falar para você que não é os bens materiais que vai fazer você feliz, mas é a presença do Deus vivo, do Deus único e verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos alegra, que nos molda, que nos transforma, que nos dá a alegria de viver nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai nos falar que em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Oh, glória a Deus, que bênção! Em verdes pastagens me faz repousar. Davi tinha uma experiência com o rebanho de ovelhas, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi, quando era novo, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. E ali ele conduzia as ovelhas para um lugar onde havia pasto, havia águas tranquilas. Só que esse lugar que Davi morava era num deserto, eram lugares rochosos. Nós sabemos que lá no Oriente, muitos lugares são rochosos, né? Muitos criadores de ovelhas vivem em montanhas, assim como era o caso de Davi, vivem em lugares desérticos. Nós sabemos que não é fácil achar alimento para as ovelhas nesse local. Então ele teria que percorrer às vezes longos caminhos, né? Mas o que ele dava? Ele dava o melhor para as suas ovelhas. Ele conduzia elas a águas tranquilas, águas calmas, porque a ovelha é um animal que ele não consegue se defender sozinho, ela necessita de um pastor. Nós vamos ver que Davi ele vai nos falar que o Senhor ele nos dá alimento, ele nos conduz a uma paz de espírito, uma paz na nossa vida, essa paz a qual o mundo não pode dar. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: a paz eu vos dou, a paz que o mundo não tem, o mundo não pode dar. Essa paz que excede todo entendimento, nós só encontramos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que é algo que ela é de dentro para fora, a qual muitas pessoas muitas vezes estão passando dificuldade, necessidade, mas tem a fé no Senhor Jesus Cristo que vai vencer a luta, a tribulação, que vai vencer as adversidades do dia a dia, porque tem a fé no grande eu sou, no soberano, no Altíssimo. E esse é o propósito dessa mensagem de hoje. Levar você a pensar que há um Deus que pode todas as coisas, que pode transformar, que pode dar alegria, que pode ser a única e é a única solução para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que o versículo 3, ele nos diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia, glória a Deus. Restaura-me o vigor. Aqui o salmista está falando que muitas vezes ele estava cansado, talvez ferido. Talvez ele está falando que as ovelhas talvez estivessem machucadas, estivessem cansadas. E o pastor, ele cuidava da ovelha, ele zelava pela saúde dela física, pelo alimento dela do dia a dia. E também vai nos dizer que ele guia nas veredas da justiça, restaura o vigor e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele zela pelo nome dele, pela palavra dele que é fiel, que é eterna, que é verdadeira. E ele nos restaura o vigor, tanto espiritual como físico. Talvez se você esteja passando por uma dificuldade física, ou uma dificuldade espiritual, uma necessidade, clame ao Senhor,
Clame a Ele que Ele pode restaurar a saúde, tanto física como espiritual. Eu creio pela fé que nenhum outro nome foi dado aos homens, ao qual que seja o nosso mediador, nosso intercessor entre Deus e os homens, a não ser nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual foi dado todo o poder e autoridade sobre os céus, na terra e onde quer que seja, pois Ele tem o domínio de todas as coisas pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome dEle. Se você crê nessa tarde, nesse dia, clamar ao Senhor e pedir para Ele a sua graça, a sua infinita misericórdia, eu creio que Ele pode curar e restaurar as suas feridas, tanto emocionais, físicas, espirituais, na qual só você e Deus sabe. Talvez o seu marido não saiba, sua esposa não saiba, seus filhos não saibam, mas Deus sabe todas as coisas e Ele pode restaurar o seu vigor. Ele pode te guiar nas veredas da justiça. Aleluia. Creia nessa palavra. Aleluia. Mesmo quando eu andar, versículo 4, por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Aleluia. Glória a Deus. O salmista Davi vai falar que mesmo quando andar por um vale de trevas e mortes, voltando lá para o tempo de Davi, nós vamos ver que Davi, quando ele guiava as ovelhas, quando ele estava pastoreando, ou todo pastor, né, ele passava por vales que eram profundos, vales que estavam cheios de animais peçonhentos, talvez de lobos, de ursos, de leões, querendo devorar o rebanho. Mas o pastor ele conduzia o seu rebanho em uma estrada tranquila, em um caminho reto, um caminho que ele estava de olho, protegendo o rebanho, vigiando de um lado, vigiando do outro, não deixando com que esses animais tragassem ou levassem alguma das suas ovelhas. E ele estava ali pronto para cuidar das suas ovelhas. E ele vai falar que não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege. A Bíblia vai falar que não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Aleluia. As ovelhas, elas iam mansas, elas iam ali seguindo a voz do pastor, porque elas confiavam nele. Confiavam que, por mais que o lugar fosse tenebroso, fosse perigoso, mas o pastor estava ali cuidando delas. O pastor estava ali guiando elas. E nós cremos que quando Deus está na nossa vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós temos a confiança que Ele cuida de nós, que Ele tem nos guardado, zelado pelas nossas vidas, pois se não fossem as misericórdias do Senhor, sejam renovadas a cada manhã, o que seríamos de nós? Se as misericórdias deles não se renovassem a cada manhã. Se Deus se esquecesse de nós por um segundo, o que seríamos de nós, irmãos? Nada. O pastor tem cuidado de nós todos os dias. Temos que ser grato, adorar, louvar o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele é maravilhoso. E nós não temos mérito nenhum nisso. A graça e a misericórdia vem de Deus. Nós temos que ser fiéis, sermos obedientes à sua palavra, aos seus mandamentos, para agradar o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara do pastor, ela tinha 3 funções. Na ponta do cajado havia uma curvatura, que é para quando a ovelha caísse, ou caísse em algum local que fosse difícil de retirar, aquela envergadura ele colocaria em alguma parte do corpo do animal e resgataria o animal daquele buraco onde ele caiu, da queda que ele teve. O que significa essa envergadura? Essa envergadura, nós vamos ver no Salmos 22, que o Senhor ele nos resgata. Ele é o preço pago ao Pai, ao Deus eterno, pela minha e a tua vida. Aleluia! Pois nós estávamos debaixo da ira de Deus, sem reação nenhuma, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na nossa vida, quando o Senhor realiza a obra na cruz do Calvário, Ele resgata um povo para si próprio. Ele resgata um povo que não era o seu povo, pois nós sabemos que o povo que Deus vem preparado do Antigo Testamento eram os hebreus, os judeus, que eles eram um povo que seguiam a lei do Senhor, que estavam ali, mas que foram desobedientes e que Deus
prometeu, falando na boca dos profetas, que ele traria um povo que não era o seu povo. E que esse povo, ele derramaria do seu Santo Espírito para que fosse usado pelas suas mãos para glorificar o seu santo nome. Olha o privilégio que nós temos, irmãos, de sermos guiados pelo grande pastor, pelo supremo pastor, de sermos guiados e moldados à sua vontade, ao caráter do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a palavra, pois a palavra ela nos renova, ela nos transforma, ela nos lava, ela nos purifica. E quando nós estamos aqui ouvindo essa palavra, muitos não dão crédito, mas a palavra do Senhor ela é fiel, ela é justa, ela é verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse cajado ele também tinha a função de repreender as ovelhas quando elas se desviavam do caminho. Por quê? Elas teriam que ser exortadas, teriam que ser muitas vezes ali repreendidas por ter feito algo errado, por serem ovelhas que não obedecem o pastor, que fogem do rebanho, correndo o perigo de que quando ela fuja do rebanho, algum animal lá fora as devore, ou que elas caiam e se machuquem e necessitam de um pastor para ter o cuidado. Pois a ovelha ela não tem reação nenhuma, ela não consegue se defender sozinha. Nós vamos ver no Isaías 53, que vai falar que o Senhor foi como uma ovelha muda para o matadouro. Não abriu a sua boca, né? Não falou nada, não teve reação, porque ele foi obediente ao Pai. E isso que Deus espera de nós hoje, a obediência, de sermos obedientes e confiar nele. Pois com nossas próprias mãos, irmãos, nós não conseguimos nada. Com nossos méritos, nós não conseguimos nada, chegar a lugar nenhum. Mas pela infinita graça e misericórdia do Senhor, Ele tem nos capacitado. Ele tem te abençoado no teu trabalho, no teu lar, na tua vizinhança. Aonde quer que você esteja, o Senhor tem te guiado, tem zelado pela tua vida, por amor do nome dEle. Pois Ele sabe que você é um filho dEle. Aleluia. E Ele tem cuidado de nós. E nós temos que ser gratos a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade. E nós vamos ver, seguindo adiante, no versículo 5, que nos diz: Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluia. Quando o pastor guiava o rebanho, muitas vezes em meio a um pasto, em meio a lugares verdejantes, quando a ovelha estava ali se alimentando, ao derredor haviam lobos, haviam animais que estavam só olhando para devorá-las. Mas o pastor estava ali cuidando delas, preparando um banquete na frente dos seus inimigos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez muitos devoradores, muitas lutas, muitos inimigos se levantam contra a minha e a tua vida. Mas o Senhor é o nosso pastor, Ele tem nos guiado, Ele tem preparado um banquete à frente dos nossos inimigos. Aleluia. Muitas vezes, meu amado, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós temos que lutar contra o pecado que habita dentro de nós, contra a nossa fraqueza na carne, contra tudo que milita contra Deus. Mas temos que trabalhar, nos renovar na palavra do Senhor, na sua palavra que é gloriosa, que é eterna, pedindo a sua infinita graça, a sua infinita misericórdia, a sua proteção. Aleluia. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo convença os nossos corações desta palavra, que esta palavra é verdadeira, é fiel. Aleluia. E ele vai falar que tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluia. Quando a ovelha, ela muitas vezes se entrava um animal, um pequeno animal, um inseto, que entrava nas suas narinas, né, no seu focinho, e que às vezes de não ter o cuidado, aquela ovelha poderia chegar até a morte. E o que o pastor fazia? Derramava o óleo sobre a cabeça dela e espumava sobre suas partes, seus narinas, seus focinhos, para que aquela espuma, quando esse inseto viesse, não pudesse entrar. Era uma proteção. Aleluia. E o óleo do Espírito Santo de Deus que repousa sobre as nossas vidas é o que tem nos guardado, nos protegidos dos insetos, dos animais, que muitas vezes dos perigos que nós não vemos, nós não conseguimos ver, lutas espirituais que são travadas nesse momento, que aos olhos
natural nós não conseguimos ver. Mas Deus ele tem nos protegido com seu Espírito Santo, com o selo da promessa em nossas vidas. Aleluia! Para todo aquele que crê no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que a única solução para nós nesses dias e para todo aquele que crê. Aleluia! Temos que ter fé, temos que nos preparar e nos moldar conforme a palavra de Deus. Glória seja dada ao seu santo nome. E ele vai dizer que, e fazendo transbordar o meu cálice, aleluia, a bondade do Senhor é tamanha, que quando Ele nos dá algo, Ele nos dá além do que nós podemos imaginar. Além de nós não merecermos, Ele nos dá com infinita graça, com infinita misericórdia, com tamanha e rica bondade que nós não conseguimos nem compreender. Mas o Senhor, quando nos dá algo, Ele nos dá do melhor, o melhor que Deus tem para nos dar. E um dia Ele nos deu o melhor, que foi o seu Filho. Melhor coisa que Deus tem, o seu Filho amado, Ele entregou para ser morto na cruz do Calvário, para mim e para você, para que Ele nos resgatasse, fosse pago as dívidas que eu e você jamais poderíamos pagar. Ele entregou seu único Filho para morrer por mim e por você, sem nós termos mérito algum, irmãos. Quem jamais daria o seu Filho para morrer por outra pessoa? Ninguém, jamais, mas o próprio Deus, Ele deu o seu Filho único, unigênito. Aleluia, glória a Deus. O Filho de Deus veio e morreu por nós, irmãos. Aleluia. Se humilhou, se fez a semelhança de homem. Um Filho de Deus glorioso se esvaziou da sua glória para vir morrer por nós. Porque o pastor, ele cuidou tanto e cuida tanto de nós que o amor dele pelos seus filhos é tamanho que ele deu o seu único filho para vir morrer por nós. E nós temos que ser gratos por isso. Aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer que no versículo 9, que ele vai dizer: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, glória a Deus. Amados, versículo 6, me perdoe, que vai nos dizer que a bondade e a fidelidade ou a misericórdia do Senhor, que aqui o salmista está falando da graça de Deus, o favor imerecido. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada, por mais que nós nos esforçamos. Muitas vezes nós temos um segundo pensamento, uma segunda intuição, intenção atrás do que nós vamos fazer, algo para alguém, mas talvez nós já estamos pensando em algo de troca. E Deus, quando Ele dá pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. Aleluia! O que nós podemos retribuir para Deus a não ser a nossa gratidão? Aleluia! A nossa gratidão a tudo que Ele tem feito na nossa vida. Nós não somos merecedores de nada. Nós carecemos da sua graça, da sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A graça de Deus, ela tem estado sobre as nossas vidas, nos acompanhado, a sua bondade, a sua misericórdia, onde quer que nós estejamos. Muitas vezes nós não entendemos tantas coisas, tantas bênçãos que nós temos tido. Nós não somos merecedores, mas Deus, Ele nos dá. Aleluia! Ele sabe o que você pode ter, o que você não pode. E muitas vezes nós pensamos: por que eu não tenho tal coisa? Ou por que eu não consegui tal coisa? Porque Deus sabe o dia de amanhã e além do que nós podemos entender. Deus é soberano, é eterno. Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele está além do tempo. Então, muitas vezes nós ficamos assim meio chateados que não conseguimos algo, que não conseguimos realizar algo, mas é permissão de Deus para nossas vidas. Tudo que está acontecendo na minha e na tua vida é permissão de Deus. Deus tem estado conosco. É hora de nós confiarmos mais nele e agradecermos e entregarmos tudo na mão dele. Entregarmos confiante que ele tem o melhor para nós. Porque a promessa, Davi vai dizer: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amados, no tempo de Davi,
quando se fala da casa do Senhor, se fala do templo. Só quem poderia estar lá no templo eram os levitas, o sacerdote, o sumo sacerdote, que ali eles ofereciam sacrifício no templo, trabalhavam no templo, faziam a liturgia do templo, mas somente eles ficavam ali, o povo ficava do lado de fora. Não tinham o direito de entrar dentro da casa do Senhor. E Davi ele tinha o desejo, o amor de estar na casa do Senhor, de estar buscando a presença do Senhor. Aleluia! E ele vai dizer que ele, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia! Nós temos que estar diante de Deus, porque a promessa nos diz, o Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Virei outra vez, e para onde eu for, levarei vós comigo. Aleluia! E nós sabemos que o próprio Senhor, ele fala no Evangelho de João, capítulo 16, que o Espírito Santo viria habitar em nós. E nós somos a habitação do Deus vivo, do Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós e faz morada nas nossas vidas. Aleluia! Que privilégio, irmãos! Deus está morando junto com você todos os dias. Aleluia! Esse corpo de matéria, esse corpo de carne, que um dia vai se tornar pó e cinza, é passageiro. Mas a promessa do Senhor é uma vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. Aquele que busca a sua presença, que vive nesses dias buscando a sua face, há uma promessa para nós, de vida eterna, de glória e de morarmos na Nova Jerusalém, Jerusalém celestial, a qual habitaremos com o Senhor e Ele será o nosso dia. Aleluia! Ele será o nosso Deus, Ele será a nossa luz, assim como o Senhor, Ele diz que vós sois o sal e a luz do mundo. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós temos que ser o sal e a luz do mundo. Mas um dia nós estaremos na glória com o Senhor. Lá não haverá mais noite, não haverá mais trevas, não haverá mais dor, e o Senhor será a luz que não existirá mais o sol, não existirá mais a noite, só viveremos em glória na presença do Eterno. Aleluia! Eu louvo a Deus por essa oportunidade, amado. Tenho aqui falado o que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Expondo a sua palavra com humildade, com sinceridade, com temor e tremor no coração, crendo que essa palavra irá falar com alguém, pois a palavra do Senhor é de Deus, é do Senhor, não minha. Eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. E que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse dia e entregue os teus caminhos ao Senhor. Cria nele e o mais ele fará. Aleluia! Nesse momento, depois de nós ouvirmos a palavra do Senhor, eu gostaria que você entregasse o teu pensamento, o teu coração, na oração que nós iremos falar agora, iremos fazer ao Senhor agora, e coloque nessa oração tudo que você tem pensado, tudo que o Senhor tem falado ao teu coração, e se há alguém que você se lembre que necessite de uma oração, coloque o nome dele nessa oração e ore pela vida dele. Clame ao Senhor que ele ouve. Vamos orar nesse momento? Gostaria de pedir para você que fechasse seus olhos, inclinasse sua cabeça e oramos ao nosso Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregamos esta palavra, Senhor, nas tuas mãos, essa palavra que é tua, Senhor. Que fale, Senhor, aos corações nesse dia. Que seja, Senhor, um motivo para abrir os olhos, o entendimento, ó Pai. E que o teu povo entregue os seus caminhos a ti e confie em ti como único e suficiente Salvador, o pastor de nossas vidas, o supremo pastor. Aleluia. Pai, que se há alguém nesse momento, ó Senhor, em dúvida, no pensamento, Senhor, contrário à tua palavra, desanimado, entristecido ou pensando em parar, Pai, eu te peço, toca, Senhor, nessa vida, toca, Senhor, no coração, no pensamento. Ó Deus, transforma, Senhor, essa vida, essa alma, liberta, Senhor, do pecado, ajuda, Senhor, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, pois sabemos que o Senhor é poderoso e glorioso, aleluia, para transformar, para renovar, para dar força, para dar vida e vida em abundância. E nós cremos, Senhor, no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor tudo pode e confiamos em ti, entregando tudo que temos nas tuas mãos,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.